Como foi que o Padre Pio recebeu os estigmas? Ele contou isso para alguém? Alguém viu? Alguém escreveu? Esse é o assunto de hoje do nosso vídeo a respeito de mais um episódio da história do Santo Padre Pio. E o que eu tenho aqui hoje para ler é a carta mais importante do Padre Pio. É a carta mais famosa na qual ele descreve ele mesmo o acontecimento da estigmatização. E é uma carta linda, porque ele escreve isso para o seu diretor espiritual. Imagina o Padre Pio, sendo santo, sendo quem era, ele tinha um diretor espiritual. Humildade fantástica. Ele que poderia dirigir todo mundo no mundo inteiro, né? Mas é que era o padre Benedetto de San Marco in Lamis, que morreu em 1942, bem antes do Padre Pio, e que era o ministro provincial dos capuchinhos de Santo Ângelo em Foggia, né? E aí, essa é a carta mais importante que escreveu o Padre Pio, e ela é de uma beleza tremenda, porque o superior dele manda ele descrever o que aconteceu com a questão dos estigmas. E ele escreve isso no dia 22 de outubro de 1918, ou seja, no próprio ano que ele recebeu os estigmas. Então, portanto, ele ainda ia ficar 50 anos com os estigmas. Então era uma coisa novíssima para ele. Não, eu antes de começar a ler a carta, eu vou pedir para todo mundo compartilhar, curtir, tal. Isso é fundamental para o nosso apostolado do Padre Pio. É fundamental que vocês se inscrevam, até para poder ter o seu nome colocado na missa de súplicas do Padre Pio. Nós precisamos espalhar o Padre Pio pelo Brasil inteiro, certo? Isso posto, agora eu vou ler a carta. Não vou interromper mais. Meu caríssimo Pai, que Jesus, sol de justiça, resplandeça sempre sobre o seu espírito, envolto nas misteriosas obscuridades da prova, desejada por ele mesmo e diretamente. Olha que elevação de alma. Tinha gente que dizia que o Padre Pio era muito simplório, meio camponesão, não sabia nada, não sabia teologia, não fazia sermão, não deixou escritos. E eu me lembro que, lendo uma passagem qualquer do seu processo de canonização, isso foi dito pelo advogado do diabo, mas o postulador da causa disse assim: essa simplicidade dele era uma prova do Espírito Santo, porque as coisas do Espírito Santo são simples. Aí está o Evangelho, que foi todo ditado pelo Espírito Santo, e é de uma forma simples, singela, fantástica. O Padre Pio era simples, mas olha que lindo, né? Que Jesus, sol de justiça, resplandeça sempre sobre o seu espírito. Ele está dizendo isso para o superior dele, né? Nas misteriosas obscuridades da prova, quer dizer que ele via que o superior dele estava sendo muito provado. Ó Pai, por que estais assim tão angustiado, tão cheio de temores em seu espírito? Olha que coisa misteriosa, hein? Por que ele estava assim? Tranquilize-se, pois Jesus está com o Senhor e está contente pelo Senhor. Puxa, se o Padre Pio escrevesse uma carta para mim assim: Jesus está com você e ele está contente com você, eu não queria mais nada. Acho que você também não queria mais nada. Aflige minha alma sabê-lo em tal sofrimento espiritual. Oh, quanto rezei e rezo pelo Senhor, a Nosso Senhor, que me faz sentir no coração que ele é para o Senhor sempre aquele que pôs as suas graças, as suas preferências, as suas predileções em sua direção. Quer dizer, Jesus te ama, sempre eu senti no meu coração que Jesus tinha pelo Senhor uma graça, predileção, colocou as suas preferências, né? Por que será que o padre, o diretor espiritual dele, estava perturbado, provado? Provavelmente era porque já começava a onda contra o Padre Pio, né? Contra os capuchinhos, a onda contra os estigmas, pode ser, eu não conheço esse detalhe.
Ele continua: como pode, portanto, persuadir-se de que Deus faça bramir as calamidades em torno ao Senhor e que o Senhor é em grande parte a causa delas? Ó Pai, não tema, por caridade. O Senhor não é de fato culpado deste bramir de tempestades. Nenhum temor deve ter por sua alma. Jesus está com o Senhor, que por ele é amado. Meu Deus! Receber isso aqui. Essa é toda a verdade diante de Deus. Acalme-se e deixe que o Senhor o prove como quiser, pois tudo conseguirá para a sua santificação. Quer dizer, fique tranquilo, aguente provas tremendas e abandone-se nas provas. Olha que lição para nós, né? A gente às vezes está com uma dorzinha no pé, começa, ai que provação, estou passando por uma provação tremenda, não durmo bem, ai que provação, tudo é provação, né? A gente vê o que eram as provas dos grandes santos, dos grandes místicos. Aí ele continua: não me calei da última carta, não, por falsidade, por falsa piedade, como o Senhor me repreendeu. Quer dizer, o outro disse: você devia ter falado alguma coisa para mim, você se calou, né, e repreendeu a ele. Por não o advertir de quanto se vai acumulando sobre o seu espírito em razão da impenitência de sua alma, como o Senhor erroneamente temia. Quer dizer, ele sentia-se que ele estava, a aprovação do superior era que ele era uma alma impenitente e que isso estava acarretando para ele culpas e culpas, né? Como o Senhor erroneamente temia. Mas calei-me, porque não tive força para tal, por recear uma repreensão. Não queira, por caridade, fazer outra injustiça à divina bondade, por recusar-se a abandonar essa falsa convicção. Ele está apertando o superior, dizendo: o senhor está com uma falsa convicção de que tem culpa a respeito de uma série de coisas, etc. Como eu digo, talvez a respeito de todo o problema da perseguição que se fazia contra o Padre Pio. Isso é uma falsa convicção, né? O flagelo atual, nas intenções de Deus, é aproximar o seu ser humano da divindade. É aproximar o ser humano da divindade como finalidade principal. Como finalidade secundária e imediata, é perdoar as perseguições contra os filhos de Deus por parte de outros filhos de Deus, as quais são certamente frutos da presente guerra. Aqui dá a entender um pouco que eram perseguições internas de outros filhos de Deus que deviam estar apoiando e perseguem, né? Como sempre a história se repete, basta alguém fazer o bem, imediatamente ele começa a sofrer perseguição. Não é dos maus, não, é dos bons, ou daqueles que deveriam ser bons, né? E começa a perseguição. É sempre assim. Não tenha medo, pois a iniquidade não chegará a destruir a retidão, mas destruirá a si mesma e triunfará a justiça. Que coisa linda! Olha, isso aqui é profético, ele falando para o superior dele, né? O que lhe posso dizer a respeito daquilo que me perguntou, de como aconteceu a minha crucificação? Agora então é que ele vai responder, porque o superior quis saber. Meu Deus, que confusão e que humilhação eu provo ao ter que manifestar aquilo que vós operastes nesta mesquinha criatura. Como todo santo, ele não se julgava merecedor de tais graças. Então ele começa a contar: na manhã do dia 20 do mês passado, ou seja, 20 de setembro de 1918, né, no coro, aquela parte lá de cima da igreja, onde fica o coro, né, já disse, mas que também é um lugar que se usa muito para oração, os padres ficam lá rezando. Quando a gente sobe numa igreja, eu fui nesse local que o Padre Pio ficava rezando, é maravilhoso, porque a gente tem uma visão da igreja lá de cima, muito interessante. Então, no coro, depois da celebração da Santa Missa, fui surpreendido por uma modorra, semelhante a um doce sono. Ele sentiu aquela sonolência, né? Aquela coisa doce, mas uma modorra. Todos os sentidos internos e externos, bem como as próprias faculdades da alma,
mergulharam em uma calmaria indescritível. Olha que impressionante a graça que ia ser dado a ele, o sacrifício que ia ser dado a ele é precedido de uma tranquilidade, de uma calmaria indescritível, né? De uma modorra, de um sono leve. Né? Vai na linha daquilo que as grandes coisas, Deus não faz barulho. Quando faz barulho não é de Deus. Em tudo houve total silêncio. Em torno a mim e dentro de mim, quer dizer, silêncio total fora dele e dentro dele. Sobrevieram-me subitamente uma grande paz e abandono à completa privação de tudo, e um repouso no próprio vazio. Olha que coisa linda, quer dizer, ele teve uma paz e um abandono, uma completa privação, ele não tinha mais necessidade de nada. Né? E repousou dentro do próprio vazio. Tudo aconteceu em um instante. Olha só que interessante. Enquanto tudo isso ocorria, vi-me diante de um misterioso personagem, semelhante àquele visto na tarde de 5 de agosto, que se diferenciava deste somente porque pingava sangue de suas mãos, pés e peito. Eu fiquei diante desse crucifixo no couro, né, que foi onde ele recebeu os estigmas. Essa visão me aterroriza. O que provei naquele instante não saberei dizer. Sentia-me morrer e estaria morto se o Senhor não interviesse para sustentar meu coração, que eu sentia saltar do peito. Quer dizer, a tranquilidade, a modorra, toda aquela paz, de repente, foi tomada por aquela sensação tremenda, né? Esse ser que se aproxima dele pingando sangue, né? E ele dizer que ele iria morrer, o coração dele parecia saltar do peito. A visão do personagem retirou-se e eu percebi que minhas mãos, pés e peito estavam perfurados e vertiam sangue. Imagine o momento que experimentei então e que continuo experimentando quase todos os dias. Ele escreveu dia 22 de outubro, portanto já ia fazia um mês que ele estava passando isso todos os dias. A ferida do meu peito lança assiduamente sangue, mais ou menos de quinta-feira à noite até o sábado. Olha só, quinta-feira foi quando Nosso Senhor teve a oração do Horto das Oliveiras. Ali começa a paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos que dormem, né? Os soldados que chegam, etc. Tal. Sexta-feira se dá a paixão, sábado se dá a morte, o sábado santo, né? Onde a igreja, Nosso Senhor está morto, a igreja está abandonada, sozinha, por assim dizer, não é verdade? Porque ela vivia no coração de Nossa Senhora. Basta ter um católico fiel e a igreja está viva, né? Mas ainda não tinha chegado o domingo da ressurreição. Então ele sofria a paixão na quinta-feira à noite até o sábado. Meu Pai, eu morro de dor pelo tormento e pela confusão subsequente que eu provo no íntimo da alma. Olha só, além de ter as dores, ele tinha uma provação. Não entendia aquilo. Temo morrer dessangrado, se o Senhor não escutar os gemidos de meu pobre coração e retirar de mim essa obra. Jesus, que é tão bom, concederá essa graça a mim? Tirará de mim ao menos a confusão que experimento por causa desses sinais externos? Ele não estava pedindo para tirar as dores e os sofrimentos. Ele não queria os sinais externos, porque aquilo de alguma forma obrigava ele a ter muito mais humildade, porque as pessoas começavam a ver, a falar, querer saber, levantar curiosidade. Imagina a situação de alguém assim. Deve ser tremenda, né? Elevarei forte a minha voz a ele e não desistirei de suplicar-lhe para que, por sua misericórdia,
Retire de mim não o tormento, não a dor, pois acho impossível e sinto querer inebriar-me de dor. Olha que coisa linda. Eu quero me sentir ébrio de dor, né? Mas estes sinais externos que são para mim causa de confusão e de uma humilhação indescritível e insustentável. Olha que tremendo isso. Além das dores, Nosso Senhor dava essa prova para ele. Que coisa! O personagem do qual pretendia falar na minha carta precedente não é outro senão aquele mesmo que lhe falei em outra carta, a qual eu vi em 5 de agosto. Ele segue a sua obra sem descanso, com superlativo tormento de alma. Eu sinto interiormente um contínuo rumor, semelhante a uma cascata que derrama sempre sangue. Meu Deus, é justo o castigo e reto o vosso juízo, mas usai-me para a misericórdia. Domine, dir-vos-ei, sempre como o vosso profeta. Domine, nem furore tuo arguas me, nequo in ira tua corripias me. A tradução disso aí é: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Imagina o que é a ira de Deus, o furor de Deus, a ira de Deus com os pecadores, com as almas que vão para o inferno, com as almas que aparecem em pecado mortal diante dele, no juízo particular. Meu Deus! Meu Pai, ele está encerrando a carta, meu Pai, agora que todo o meu interior já foi visto pelo Senhor, não deixe de fazer chegar a mim a palavra de conforto em meio a tão feroz e dura amargura. Rezo sempre pelo Senhor, pelo pobre Padre Agostinho, por todos. Abençoe-me sempre, seu afeiçoadíssimo filho, Frei Pio. Linda carta, uma carta de uma humildade fantástica, né? Nós não devemos espalhar isso? Claro que devemos espalhar isso. Nós temos obrigação de espalhar isso. O Padre Pio sofreu tudo isso para a nossa conversão. O Padre Pio disse que ele faria mais barulho depois de morto do que vivo. E é o que está acontecendo agora. Ele está se espalhando pelo Brasil, pelo mundo. E nós, o que nós devemos fazer? Eu vejo pelos comentários: obrigado, eu precisava disso, obrigado, eu precisava disso. Nós devemos fazer a nossa parte, compartilhar. Nós devemos espalhar a devoção do Padre Pio, preparar o caminho para o Padre Pio. Vamos ser verdadeiros São João Batista que preparou o caminho de Nosso Senhor, né? Vamos nós sermos os preparadores do caminho do Padre Pio. E assim eu me despeço de todos e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saudade Jesus Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio do seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá,
e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.